Acho que na próxima aula ele vai estar aqui também, conosco. Então, vamos lá, vou voltar para o slide aqui. Então, todos conseguiram terminar e ler a segunda parte? Sim. Sim. Então, eu vou colocar aqui. Ah, falta compartilhar. Eu coloquei, não compartilhei. Ah, Matheus, então vai receber spoilers aí. Não tem como, né? Então, vamos lá. Acho que foi agora. Na primeira aula, né, o Matheus assistiu, é só ele que não estava aqui ao vivo, né, mas depois ele viu que nós focamos mais, né, lá na vida, um pouco do Camille, e só na primeira parte, né, com aquela introdução que parece ser mais lento do que a segunda parte. Né? Eu acho que todo mundo, quando lê, pensa isso. Na segunda parte vai ficando mais envolvente, não sei, né, a narrativa, aquela frieza dele, né, ela vai sendo um pouco quebrada, né? E isso faz parte do que os advogados, né, o promotor e o juiz tentam trazer dele, né? Quem é esse ser humano que a gente está aqui interrogando, né? Quais são que ele tem sentimento, né? Precisa saber, ele precisa dizer se foi culpado, ele é culpado, mas quais foram os motivos, né? Qual foi a motivação? E é isso que eles tentam arrancar dele, né? E na prisão, nas reflexões lá na prisão que ele tem, ele sempre vai falando de imaginação, né? Eu até coloquei uma parte aqui para ele comentar, quando ele fala que quando descobri a imaginação ou algo assim, né? Ele começa não é a imaginação, é quando ele descobriu a memória, começou a olhar, né, buscar nas memórias dele outras coisas, né, do quarto, da vida dele, para tentar sair um pouco da prisão, né? Então, aparece um pouco desse, né, desse sentimento desse ser humano aí, é, menos seco, menos distante lá do que da primeira parte. Mas ainda assim, é aquele mesmo jeito dele, né, com algumas mudanças. Então, nós terminamos lá na primeira parte com o assassinato, né, ele matando o árabe lá na praia, e já começa na segunda parte ele já foi ali, né, levado para a prisão, e os primeiros momentos ali da segunda parte, ele conversando com o advogado e com o juiz, né? Então, logo no início, o juiz pergunta se ele tem algum advogado, se ele já ligou, e ele nem sequer pensava nisso, né? Ele, não, foi muito simples, então, sempre para ele, as coisas parecem simples e poderiam ser resolvidas assim. Ele não vê o crime dele ainda, né, pelo menos nesse início, como um crime. Ou ele até vê, mas, né, e daí? Né, todo mundo tem que morrer, eu só fiz adiantar ali a morte daquele árabe. Então, ele nunca vê com o peso da coisa, né, como nós devemos ver, ou como ele deveria ver. E aí, na conversa com o advogado começa a puxar algumas coisas dele, né, para ter a formular lá o que eles vão falar, né, o que ele vai poder fazer para defendê-lo. E ele traz à tona, desde o início, a questão da morte da mãe dele, né, do enterro da mãe do Marcel, que ele o que vai, parece que ele está sendo julgado pelo enterro, né, pela morte da mãe dele, não pelo assassinato que ele cometeu, porque toda hora eles trazem esse assunto à tona, né, para mostrar, ó, é esse ser humano que teve essa tal atitude, né, diante da morte ali do enterro, do velório da mãe, essa pessoa que está aqui agora, né? Então eles ficam voltando a isso. E aí o advogado pergunta se ele amava a mãe, e ele fala que sim, que amava, e pergunta como, né, qual foi a reação dele lá. E ele fala, né, que eu amava, mas não fiz nada, não chorei, eu não fiz nada demais. E aí eu coloquei aqui essa parte, quando ele está pensando, depois que o advogado faz algumas perguntas, ele fala: entretanto, respondi que perdera um pouco o hábito de interrogar a mim mesmo, e que era difícil dar-lhe uma informação. É claro que amava a mamãe, mas isso não queria dizer nada. Todos os seres humanos, ou todos os seres normais,
tinham em certas ocasiões desejado, mais ou menos, a morte das pessoas que amavam. Né? Então, isso aqui é muito, assim, é chocante para nós e é chocante também para o advogado. Né? Depois que ele escuta isso, ele começa, né, a querer já, assim, a ir embora e a mudar a tua situação, né? Não, deixa que eu fale lá e você só fale o mínimo possível. Porque ele percebe quem é essa pessoa, né? Ou ele tem um vislumbre aí de quem é essa pessoa, porque, né? Ó, eu a amava, mas todo mundo, uma vez na vida, né, que ama alguém já pensou na morte delas, ou desejou, aliás, a morte dela, né? Então, aí volta aquela conversa que a gente teve, a gente falou bastante sobre isso, dessa visão niilista, né, existencialista do Camus e da obra dele. Né? Então, o advogado ele vai embora, né, e ele fica ali pensando ainda sobre isso. E é interessante que, pelo menos a minha visão, eu acho de fato que ele a amava. Né? Não é que ele não amava a mãe, porque a todo momento, nessa segunda parte, ele está sempre lembrando de algo que a mãe dele falava. Né? Oh, minha mãe falava isso, minha mãe falava aquilo. Né? Então, sempre com umas memórias boas sobre ela, né? Do que a mãe, alguma coisa que a mãe dele falou. Então, ele amava, só que é um amor, né, muito esquisito para gente né, que não tem essa visão que Camus tinha, que os existencialistas tinham, né, que é esse amor que tem que durar para sempre. A gente nunca quer que, né, quem ama quer estar junto, quer continuar e quer a vida do outro, né, que quanto mais tempo ele fique vivo, né, a depender, claro, enfim, a depender da situação não, né, mesmo sofrendo às vezes algumas pessoas, né, desejam estar com o outro ali do que, né, acabar o sofrimento, mas perder a pessoa, né? Então isso é muito, é um tema muito difícil de comentar, né? Assim, é um tema bem sensível, mas no geral é isso, né? A gente ama e quer ter a pessoa ali, né? Com quanto tempo melhor, quanto mais tempo melhor. E aí o advogado vai embora e ele, no outro dia, o advogado não vem ali por algum motivo e ele fica sozinho, né, com o juiz e o juiz vai interrogá-lo. Só que o juiz começa, né, a tentar trazer ali esse fulano, né, esse assassino, esse criminoso que cometeu, né, ali um crime, mas que demonstra um arrependimento. Ele fica tentando trazer isso, mas ele não consegue, né? Ele tenta e ele vai puxar para a questão religiosa, né? Ali e ele faz a pergunta se ele acredita em Deus, né? Você acredita em Deus? E ele fala que não. E o juiz fica, né? Fica bem nervoso e fica tentando tirar dele que sim, você acredita, por favor, fale isso. Eu preciso acreditar que você quer que você está arrependido, que você quer ser perdoado dos seus pecados, e assim eu posso te ajudar, né? Então, ele pega lá o crucifixo, né, e fica aquela cena toda ali, tentando tirar dele alguma fé, alguma crença, para que ele consiga mostrar ali um criminoso que está arrependido, mas em nenhum momento ele tem isso, né? O juiz fica frustrado porque ele não tem, porque ele não está arrependido, porque ele não acredita em Deus, e vai ser essa conversa, né? Vai voltar lá no finalzinho com o, o capelão, né? Aquele logo bem no final. Então ele fica tentando tirar isso, mas ele não consegue. O juiz não consegue e termina que eles ficam ali meio, né? Ele fica alterado e nessa vez estava só ele, não? O juiz e o escrivão, né? Esse foi o momento que eles estiveram ali, foi naquela conversa, né? Vai, volta, vai, você tem que acreditar, eu não acredito nisso. Bom, mas o fato é que ele, a todo momento, ele mantém, né? Que não acredita. Bom, e aí ele volta, fala ali um pouco já da prisão, né? Do, dos as primeiras impressões dele ali na prisão, né? A princípio ele não se percebe em uma prisão, ele fica, né? Não, ainda não estava muito entendendo o que era estar ali, né? Só depois que vai caindo, como a gente fala, vai caindo a ficha, né? Inclusive a minha tradução usa até essa expressão, né? E aí ele recebe, né, a visita da Marie e reflete sobre o seu novo estado. Né? Quando ele vai. É engraçado a parte que a Marie vai lá, junto com os outros presidiários, né, que ele fica falando.
é a todo momento aquela coisa que a gente comentou muito, né, que a Carolina falou também, do externo, como isso influencia nele, né? Ele chega a dizer isso, eu acho que eu não marquei aqui, ele chega a falar isso, né, que ele é uma pessoa que é muito influenciada pelo meio, pelas situações, pela luz. E aqui, né, quando ele está lá, nós tínhamos barulho, né? Que tá cheio os árabes lá, os presos, e ficam gritando para ver se por conta da distância entre um e o outro, eles ficam gritando. E ele vai lá assim, né? Tá, eu quero vê-la, mas tanto faz, né? É o lema dele, tanto faz. E ele, quando vê a Marie, ele fala, eu acho ela bonita, mas não sei nem como falar isso, aí não fala nada. Eu gosto de vê-la, mas não sei bem por quê, não sei. E aí fica aquela coisa assim, tá aqui. Ele não consegue falar muita coisa com ela, né? Ela que fica falando lá, e ele vai ouvindo, gosta, mas a situação tá o incomodando, né? A luz, o barulho, e ele quer sair dali logo, né? Então é sempre essa agonia dele, né? É muito marcante isso nessa personagem, como ele é influenciado, né, pelo ambiente, né? E é isso que ele coloca lá como motivo dele ter matado o árabe, né? O sol. Que aí na hora lá que ele fala isso, né, como vocês viram, as pessoas começam a rir, né? O advogado não fala, tá bom, amanhã a gente volta, né? Então, mas isso para ele é muito forte. Então, deixei aqui essa parte quando ele fala assim, né? Acabei por não me entediar mais, a partir do instante em que aprendi a recordar. Essa aqui que eu falei para vocês, né? Ele estava no tédio ali na prisão, né? Ele fala, ó, fazia a mesma coisa, dormia muito, né? Dormia 16, 18 horas por dia. E eu tinha um tempo ainda que sobrava. E o que fazer com esse tempo? Né? Ele fala que começou ali, aprendeu a recordar e começa a puxar ali, né, do quarto dele, o que é que tinha, todos os objetos. Quanto mais ele recordava, mais ele lembrava desses objetos. E é engraçado que esse aprendi, né, como se até então ele não soubesse recordar, ele só vivesse ali no momento, né? Ele fosse tão existencialista que a vida dele realmente era só no presente, né? Então, isso também é uma característica do romance moderno, que a gente vai falar mais, como eu disse a vocês, né? Falar um pouquinho hoje, que é isso do tempo, que é muito esquisito, né? Não existe mais essa coisa de tempo cronológico. E ele fala que aprendeu, né? Bom, ele fica lá refletindo sobre a prisão, né? E é nesse momento que aparece um pouco ali de um ser humano, né? De algum sentimento, de alguma imaginação. E nós temos lá o momento do julgamento. O julgamento que quando ele chega lá no julgamento, né, ele começa a descrever as pessoas ali, né, aqueles jornalistas todos reunidos para cobrir lá o julgamento dele, de outro, né? É, ele não consegue enxergar a princípio muito bem as pessoas que estão lá, né? Ele está meio confuso ainda. E ele pensa coisas que é muito engraçado. Às vezes ele pensa em cumprimentar lá o jornalista como se ele não fosse quem vai ser julgado ali, não fosse o assassino, né? Então, às vezes ele esquece, ele fala, não, mas isso seria inapropriado, né? Então, parece que sai da cabeça dele, não, né? Foi tão irrelevante para ele que ele fez que às vezes ele esquece, né? E ele falava, é incrível como todos estão aqui para por minha culpa, né? Ou por mim, para falar sobre mim. Ele ainda não está acostumado com isso, ele não consegue entender muito bem, né? E aí nos julgamentos, né? No julgamento, aliás, começam a chamar as testemunhas. Aí tem lá a Marie, o Raymond, a Celeste, né? Todos ali os personagens que apareceram, né? Que o velhinho lá do cachorro, né? E outros que fizeram parte ali. Cada um vai trazer o diretor lá do asilo, né? O porteiro, e vão trazer ali o comportamento dele, né? Pelo menos o assunto principal, as perguntas que o promotor, né, faz para eles é sobre o comportamento do Marcelo no velório da mãe, né? E aí o diretor fala
aliás, o velório da mãe e depois ali muito próximo, né, ou relacionado à morte da mãe, né? Os que estavam lá no velório, ele pergunta, né, e aí, ele chorou? Ninguém, né, não vi ele chorando. E é engraçado quando perguntam, né, a ele, aliás, ao porteiro lá, né? Que o porteiro fala, ó, ele tomou café com leite e fumou, né? E isso foi uma coisa assim absurda para todos ali, né? Ele fala que ficou com silêncio, as pessoas ficaram abismadas porque ele, né, tinha tomado café e fumado ali no velório da mãe. Eu não sei até que. Eu não sei por que isso chocou tanto, ou sou eu que também fiquei, né, que tô meio assim também insensível a essas coisas, mas eu fiquei pensando, qual o problema, né? Assim, sei lá, para mim pelo menos não foi tão, não seria tão chocante isso, né? Falar que ele tomou um café no velório, mas para ele ali, né, para eles foi bem chocante saberem disso. E ele fala, ó, é verdade que eu tomei. Aí, e ainda falando, aí, quem deu o cigarro para ele foi eu, né? Para o porteiro, foi eu que dei o cigarro, né? E o porteiro fica meio que agradecido por isso, né? Então, assim, aquelas coisas que ele, né, que ele faz da melhor forma, jogar algo como, né, como se não fosse nada. E aí vem a Marie falando, né, o promotor pergunta de quando eles se conheceram, e ela fala, né, que a data, o filme que eles foram assistir, e o promotor percebe que foi ali um dia após a morte da mãe, né? E aí ele fala, ó, após o velório da mãe, ele fala como que um filho, né, um dia depois que a mãe foi enterrada, tá ali conhecendo a garota, saindo com a garota, indo ao cinema e etc, né? Isso sim para mim, né, parece mais chocante que o café e o cigarro, né? Então, todos os testemunhos que vão, de alguma forma, voltam nesse assunto, né, para trazer essa pessoa. Inclusive o promotor, né, esse promotor vestido de vermelho, né, que ele coloca ali com essa figura, ele fala, ó, amanhã nós iremos julgar fugiu o nome agora, que é o outro criminoso, que era algo mais, o que ele matou o pai, né, o próprio pai. E ele falou, amanhã nós vamos julgar esse fulano, mas nós estamos julgando aqui hoje. Pessoal, se ficar muito barulho, podem me falar, porque eu mando mensagem aqui no grupo, porque meus vizinhos estão um pouco. Acho que se o Mercé tivesse aqui, ele já tinha matado alguém, porque hoje foi o dia todo som alto e agora é gritaria, né? Então ninguém merece. Mas se estiver atrapalhando aí, vocês me falam. Por enquanto tá bem? Tudo certo? Tá tranquilo, Sabrina? Tá. Sim. Então é mais, ainda bem, é só para mim, então. Então, ó, voltando, esse promotor falou, ao julgar esse assassinato hoje, né, essa pessoa, essa frieza, né, com a própria mãe, nós também estamos julgando, né, o nosso caso de amanhã, porque ele é responsável por aquele outro lá, né, como se o comportamento dele fosse aí, gerasse aquele outro fulano que matou o próprio pai, né? Tudo começasse desse comportamento insensível, né, dele para com a mãe, né, para a morte da mãe, né? Só que aí, a todo momento, ele fala também, não, mas eu fiz isso, eu coloquei minha mãe no asilo, era bom para ela, era bom para mim, não tinha dinheiro para sustentar aquela conversa que a gente já falou, né, lá na primeira parte. O fato é que conversa vai, conversa vem nesse julgamento, ele sai, né, passam ali horas e ele já está extremamente irritado com aquilo, né, com calor. É sempre o calor, né? Ele fala muito do calor, do sol e vai abanando, né? Isso irrita muito. E aí já tá, ele quer que aquilo acabe de alguma forma, né? Ele, para bem ou para mal, quer que isso acabe logo. E aí ele sai da sala e fica lá, né, para até só voltar ali para o tribunal quando tiverem ali a sentença, né? E, bom, o pedido, né, do promotor, aliás, chegamos lá, não, o promotor, ele faz um pedido ali, né, pela uma pena capital,
né? Ou seja, que é a execução. E é assim, isso a gente começa, claro, a gente tem que contextualizar, né? Aqui a época, o país, né? Porque a gente pensar isso no Brasil, né? Fica meio assim, nossa, ele só matou uma pessoa, né? Eu não sei se vocês tiveram essa sensação, porque eu achei, nós como brasileiros, né, assim, ou acostumados com essa nossa, nossas leis, né, e nosso julgamento, parece pouca coisa para chegar numa condenação dessa, né? É claro que não é, mas assim, quer dizer, bom, isso aí é outro tema muito controverso aí, também não vou entrar nisso não, mas a princípio você vai, mas por quê? Ele vai matar o coitado, ele não é? Ele só matou uma pessoa. Mas é engraçado e não é ao mesmo tempo, né? E aí você fica pensando, né? Mas foi isso que o promotor ele colocou ali, né, como proposta com pena para o Marcelo. E ele tá errado aí. E aí foi dada a sentença, né? Desculpa, que foi ali para ele ser degolado, né, em praça pública. E ali como uma forma, um exemplo, né, para o povo francês. Ai, pessoal, hoje está difícil. E aí, voltando, né? Ele tava fora da sala, ele volta. Nossa, nem eu imaginei que ia ficar espirrando tanto assim. Ele volta para a sala, né? E ele nem tá percebendo muito. Ai, gente, desculpa. Eu vou ligar o ventilador aqui só um minuto para ver se vai melhorando, porque tá um pouco quente aqui também. Só um minuto. Nossa, gente. Desculpem. Bom é trabalhar assim amanhã espirrando. Espero que melhore, porque às vezes é só alergia, mas ninguém quer saber, né? Principalmente em escola. Bom, então ele volta para a sala, para o julgamento, e ele não tá. Mal ele consegue enxergar as coisas, porque ele já é assim, né? Já vem logo essa coisa e o mundo dele ali, né? Ele vai caindo nessa nova situação, né? Que ele se encontra. E aí eu coloquei aqui, vai passando, ele vai, as pessoas vão saindo, né? Ele vai descrevendo ali alguém que vem falar com ele ou com um advogado, e ele fala isso aqui, né? Ó, falando sobre a morte, né? A forma que ele iria ser executado. E aí é aquela que eu falei no texto da minha colega da semana passada. Eu deveria ler hoje aquele texto, mas eu acabei adiantando a situação, né? Quando ele fala ele está pensando sobre a morte, né? Ali em praça pública, e ele começa a pensar, né? Por que eu não estudei sobre isso? Como, ai, como será essa morte? E ele começa a pensar, mas ele tem uma visão ainda daquelas dos filmes, né? Da, da Revolução Francesa que ele fala, né? Ó, na Revolução Francesa subia-se, né? Lá fugiu o nome aqui, agora acho que está aqui. Ah, do cadafalso, né? Ele subia no cadafalso, mas isso aqui é uma visão, talvez não seja a visão correta. Ele começa a pensar em como é a máquina de execução ali, né? No tempo dele, para ele. E aí ele fala assim, né? Em fotografias, a máquina impressionara-me como uma obra de precisão, acabada e reluzente. Exageramos sempre as coisas que não conhecemos. Eu devia constatar, ao contrário, que era tudo muito simples. A máquina fica no mesmo nível do homem para que, aliás, o nível do homem que para ela se dirige. Vai ao seu encontro como se caminha ao encontro de uma pessoa. Também isto era problemático. A imaginação poderia agarrar-se à subida ao cadafalso,
a ascensão para o céu, ao passo que, ainda uma vez, a engrenagem tudo esmagava. Era-se morto discretamente, com um pouco de vergonha e muita precisão. E fala dessa coisa do cadafalso que eu comentei na última aula, né? Que essa impressão ainda, né, de ascensão, existia ainda essa a imaginação poderia se agarrar àquilo. Nessa máquina atual, né, daquele aquele ia ser ali, executado, não. Estava ali no mesmo nível, né, como se fosse encontrando ali uma pessoa, e pronto, morria-se, né, discretamente, não tinha nada, né, não tinha aquela subida, não tinha toda aquela apresentação, entre aspas, né, e era isso, morria-se e fim. Né, e ele fica pensando isso já na prisão, né, quando ele volta da sua, depois que recebeu, né, o julgamento, a sua sentença, ele volta aí para esperar a, o dia, né, o dia da execução. E nesse tempo ali que ele volta para a prisão, é quando a gente tem toda aquela conversa dele, né, com as suas dúvidas, com as suas reflexões sobre a sua morte, né, sobre sua situação, né? Ele começa falando que ninguém sabe o que é estar numa prisão, né? Só quando você está lá. Ele falando, né, que as noites era muito pior à noite, principalmente agora nessa segunda parte, que ele já tem a condenação e ele fica ali, né, ó, sem saber quando vão vir buscá-lo, né? Então ele fala que dormia durante o dia e à noite ele ficava ali de vigia, porque ele não queria ser surpreendido, né? Ele queria estar ali acordado para quando viesse na madrugada pegá-lo para levá-lo até a máquina lá para ser executado, né? E aí ele tem aquela dúvida sobre recorrer ou não, né? A sentença, né? E ele começa, foi bem interessante, é bem interessante essa parte dessa conversa que ele tem ali consigo, né? Ele vai trazendo os dois lados para recorrer ou não ao que foi dado, né, como sentença. Ele fala, ó, se eu recorrer, né, e não tiver um resultado positiva, assim, não positivo, se não tiver o resultado de que seja mudada, né, a minha sentença, eu só vou perder tempo, né, porque eu vou estar ali me cansando para algo que vai acontecer. Então ele começa aquela reflexão, né? Morrer agora, daqui a 30 anos, tanto faz, que eu vou morrer de qualquer forma, né? Então, para que ficar adiando isso, né? Por que não agora, né? Ele fala, e se não, se eu, aliás, e se eu não conseguisse, né, também, então aquela história dele do tanto faz, né? Ele fica pensando, mas ele decide nem tentar, né, recorrer, porque no final o que vai interessar para ele, o que vai ser mais forte, é aquele pensamento da filosofia, né, que o Camus coloca no livro, né, do existencialismo, que se eu vou morrer, se não tem nada a mais depois da morte, né? Para que ficar adiando? Então, ele começa a se agarrar nisso, né, nesse pensamento, para ir se fortalecendo, né? Ele fala, eu tenho medo, é lógico que eu tô com medo, né? E aí vem aquela conversa, a grande conversa lá com o capelão, né? E ele já estava recusando esse capelão há algum tempo, né? Alguns dias ele não queria, né? Tentava e ele não queria. Até que esse capelão veio, de qualquer forma, porque já estava próximo ali, né, a execução, e vem conversar com ele, né? E é engraçada a forma como ele reage, né? Tudo que o capelão fala. É sempre um incômodo, né? Tá ali também o clima, não tá tão bem, não tá tão bom, e o capelão começa a fazer aquelas mesmas perguntas, né? Que o juiz também fez para ele, sobre Deus, né? Sobre fé. Ele fala, não acredito. E aí o capelão fica tentando convencer do que, né? Você está tentando, né? Uma forma de se proteger, mas no fim você acredita. E ele, não acredito. Ele fala, aí o capelão, não, muitas pessoas passaram por isso, né? E elas procuram, mesmo tentando fugir, né? No final elas procuram Deus nas coisas para, né, se agarrar. O capelão ele não consegue entender como alguém, como um homem, consegue sobreviver sem ter essa fé, né? Sem ter essa crença em algo mais. E ele fala, não, eu não tenho, eu não quero. Né? E ele vai ouvindo, até vai enchendo a paciência, enchendo, até que ele não aguenta mais. Né? E ele sobe, né? Pega no capelão e começa a falar um monte de coisa. Né?
falando que ele que não sabe, né, o que é ser como ele, como o Marcel, né, que não crê nessas coisas, mas crê nele próprio, né, voltando muito forte esse final do livro, né, muito forte essa ideia mesmo da filosofia existencialista, né, como é eu que sou o eu que tenho as rédeas da minha vida, né? Então sou eu que decido, sou eu que faço, e eu agora estou pronto, né? Que aí as palavras dele, nesse final, eu até vou ler para vocês daqui a pouco, é levando nesse sentido, né? Que agora sim ele está pronto, né? Ele viveu dessa forma, ele fez o que ele queria, né? E ele é isso, né? Esse homem aí do jeito que ele pensou, que ele quis viver, né, e vai morrer dessa mesma forma. E aqui, ó, as palavras finais, eu vou ler para vocês. Cadê aqui? Acho que é já no finalzinho mesmo, né, quando ele fala, né, ó. Neste momento e no limite da noite, soaram sirenes. Anunciavam partidas para um mundo que me era para sempre indiferente. Né? Então, anunciavam partidos para o mundo que me era para sempre indiferente, né? Então, é aquela indiferença. Não quero saber se tem vida após a morte, se não tem, tanto faz. É indiferente para ele. Pela primeira vez em muito tempo, pensei em mamãe. Pareceu-me compreender por que, ao fim de uma vida, arranjara um noivo, porque recomeçara. Lá, também lá, ao redor daquele asilo onde as vidas se apagavam, a noite era como uma trégua melancólica. Tão perto da morte, mamãe deve ter se sentido liberada e pronta a reviver tudo. Ninguém tinha o direito de chorar por ela. Também eu me senti pronto a reviver tudo, como se esta grande cólera me tivesse purificado do mal, esvaziado de esperança, diante desta noite carregada de sinais e de estrelas. Eu me abria pela primeira vez a terna indiferença do mundo. Por senti-lo tão parecido comigo, tão fraternal, enfim, senti que tinha sido feliz e que ainda o era. Para que tudo se consumasse, para que me sentisse menos só, faltava-me desejar que houvesse muitos espectadores no dia da minha execução e que me recebessem com gritos de ódio. Né? As palavras finais dele são essas, né? Aqui acaba o livro. Então, provavelmente porque ele foi executado logo em seguida, né? No dia. Então, essa noite, depois dessa cólera, dessa raiva, essa briga que ele teve ali com o capelão, né? Ele percebe que ele está pronto, né? Ele compreendeu agora a mãe, né? O que ela fez ali, porque ela arrumou um namorado, né? Um noivo, tentou recomeçar para ele ali também, né? Ele está sentiu pronto a reviver tudo, né? Mas tudo o que a vida dele, ele estava pronto ali se pudesse começar, mas não porque ele acha que vem algo depois, né, com a morte dele. É que ele estava feliz, ele estava completo ali porque ele entendeu, né, que foi feliz e que ainda era, mesmo estando naquela situação, né? Então isso é muito interessante porque o Camus ele coloca até o final, né? Ele nunca traz essa incerteza para o personagem, né, do que ele pensava, do que ele acreditava. Ele vai até o fim convicto das coisas dele, né, dos pensamentos, da filosofia, da forma que ele viveu toda a vida, né? Então aí assim acaba esse livro, né? Depois a gente pode comentar aí se vocês esperavam mais no final ou não, ou foi legal. E aqui, para a gente encerrar essa primeira parte, o que eu falei para vocês, né, sobre o livro e a relação dele com o romance, com o gênero, né? O romance como gênero moderno. A gente já falou um pouco, mas eu falei para vocês que ia focar mais hoje um pouquinho. Então, ó, cadê aqui? Aqui tem esse livro aliás, uma parte do livro, né, do Rosenfeld, que é o contexto dele fala só sobre o romance moderno, né? Aí ele cita aqui um pouquinho do estrangeiro, né? Ó, ele fala, é precisamente, né, L'Étranger, que se chama o melhor romance de Camus. Esta obra, curiosamente, é narrada na forma do eu, mas
com a técnica behaviorista, né? Que é a lida comportamental, ou, aliás, do meio, né? Então, isso aqui, até a gente não comentou muito sobre isso, dessa visão, mas é uma técnica que ele usou, né? Do meio como sendo ali, influenciando total o personagem, né? Então, é um eu que nada tem a narrar sobre a sua vida íntima, porque não a tem ou não a conhece. É um falso eu, como foi chamado. Não tem dimensão interior. Vive planando na superfície das sensações. O próprio assassínio que comete é consequência de um reflexo e não de ódios ou emoções íntimas. O tribunal que o condena tenta restituir-lhe a alma para poder condená-lo. Introjeta nele motivos que não tivera, maldades que não conhecera, uma coerência de atitudes que ignorava. Faz dele personagem de romance tradicional para poder condená-lo. Esse tribunal absurdo é um grande símbolo da alienação entre o réu, cidadão de quem o Estado e o seu tribunal tiram o seu direito de força, e este mesmo tribunal criado pelo cidadão, já que já não existe a mínima relação. Reconhecemos, em certa medida, o tribunal de Kafka, né? Ele vai relacionar aí. Este, porém, exprimiu a profunda dúvida em face da alienação interposta entre o homem exilado e o poder metafísico, insondável que o esmaga. Em Camus, já não há dúvida, apenas a afirmação do absurdo, né? Aí falando mais lá do absurdo, que a gente comentou um pouco. Então, aqui ele vai falar mais um pouquinho, mas aqui, ó. Também nesse tipo de romance se verifica o abandono completo da psicologia retratista, do romance tradicional. Né? Ó, psicologia e romance que, em O Estrangeiro, são objetos de paródia. Ainda o mesmo ocorre nas obras cujo tema é simultaneidade da vida coletiva de uma casa ou uma cidade, ou de um amplo espaço geográfico no segmento do tempo. Então, aqui ele vai agora, né, falando sobre outras coisas, só depois volta um pouquinho. Mas o que acontece aqui? Ó? Antes de voltar para vocês, eu tinha feito aqui um resumo, né, sobre o romance moderno, desse capítulo aí, porque foi para a prova do mestrado, né, no ano passado, para eu entrar, fazer a prova, para tentar passar lá, né, foi sobre isso. E aí, para vocês entenderem um pouco do que é esse romance moderno, que a gente falou, ó, o Estrangeiro, ele marca lá na França, né, esse início desse romance moderno, que traz uma visão completamente diferente do que eram os romances tradicionais. A primeira delas que ele já falou ali, né, essa relação das personagens, né, dos personagens que não têm aprofundamento. Eles são aquilo ali. E até para julgar o juiz lá, né, o Camus traz, tentando achar algo desse personagem clássico que não tem nele. Então, o romance, entre outras coisas, porque o romance moderno é tanta coisa que a gente fica até complicado de falar o que é o romance moderno. Mas uma das coisas é isso, né? O personagem ele não é mais aquele personagem fechado, completo, né? Que tem grandes problemas internos, psicológicos, não. Ele não é, porque agora é o homem moderno, é esse espírito aqui, né? O Zeitgeist, agora eu nem sei mais falar, isso aqui é em alemão, então vocês me perdoem, mas é esse espírito aí da época, né? Então, eu vou ler bem rapidinho aqui para vocês terem uma ideia, né, do que é, bem rapidamente, e a gente volta para comentar. Então, ele fala que, na teoria, né, do Rosenfeld, ele fala do romance como um gênero moderno. Ele nos diz que, para explicá-lo, baseia-se em duas hipóteses, né? A primeira é que em todas as épocas existe um espírito unificador, né? O que é o Zeitgeist, que permeia todas as artes e que imprime características comuns entre elas, né? Então, existe um espírito que guia ali, né, todas as artes daquela época e que vai ali, que tem características em comuns entre elas. Então, a literatura, a pintura, né, e a arquitetura, na época, ela tem ali esse espírito que unifica elas, todas elas. A segunda hipótese é de que o mesmo processo desumanizador que transforma a arte moderna, acabando com a perspectiva, também aparece no romance de forma análoga. A arte deixa de ser mimética, tentando ao máximo reproduzir a realidade como ela é, e passa a reproduzir partes dela,
seja realidades psicológicas, na arte abstrata e surrealista, seja em elementos geométricos, como no caso do cubismo. Em qualquer um dos casos, há quebra da perspectiva, né? Então, não tem mais aquela busca na arte, né? Aquela perspectiva, né? A mimes, né? A retratar a coisa, a paisagem, como são, né? Ali de todos os ângulos não, mas tentando dar essa ideia, né? De perspectiva. E na arte moderna, não, eles vão quebrando isso, né? Então, tem ali que foca no surrealismo, na parte psicológica, e as formas, o externo, tanto faz, né? Não é o que importa para eles. Tem os outros, né, que focam mais agora na forma, nas formas geométricas, e o que entende-se disso também tanto faz, né? Então, na literatura, né, ele faz essa ligação. Então, no romance moderno, né, ó, no romance moderno, este processo se dá de forma similar, com a abolição do tempo cronológico, pois, né, ele fala, os relógios foram quebrados. O escritor moderno já não se satisfaz com os enredos tradicionais, com tempo e espaço bem definidos, pois eles não refletem os anseios do homem moderno, com suas angústias e subjetividades. Até então, reconhecia-se tempo e espaço como formas subjetivas, mas elas eram manipuladas como objetivas e apenas nos enredos fazia-se alguma menção a essa subjetividade. Só no romance moderno, essas mudanças afetam a própria estrutura das narrativas. Daí então, o fluxo da consciência vem de forma imediata, sem demarcações de tempo, e cabe ao leitor, né, no romance moderno, esforçar-se para acompanhar e entender os elementos do texto. Como diz, né, o Rosenfeld, a narração torna-se assim padrão plano, em cujas linhas se funde com simultaneidade a distensão temporal. Né? Então, é aquela coisa, ó, da mesma forma que na arte estava essa mudança, né, na pintura, como ele falou aqui, deu exemplo, na literatura também. Então, tem uma quebra, né? No romance clássico, né, nos textos clássicos antes do romance, né, moderno, no romance mais clássico, antigo, tinha-se o quê? Uma busca pela esse personagem que traz, né, todas essas perspectivas, né, de tempo, de espaço bem definidos. Nesse, por exemplo, no estrangeiro, né, nós não temos essa coisa do tempo muito bem definido. Né? Ele está escrevendo, ele começa a escrever no início, né, de cada capítulo, lá, principalmente na primeira parte, né, como se fosse um presente. Né? Então, esta semana fiz tal e tal coisa. E ele fala do que ele viveu, mas nunca como se fosse assim, eu estou na prisão e estou escrevendo como foi lá antes do crime até chegar aqui agora, igual a gente vai ver em Dostoiévski, né, falando dessas memórias, ou vai ver em qualquer outro que tivesse essa situação, né? Eu estou sendo condenado e estou aqui na prisão antes de ser executado, estou escrevendo isso. Não tem. É um tempo muito confuso, a gente não sabe bem demarcar, né? Delimitar. Essa coisa da superfície, né? Esse tempo cronológico não importa, o aprofundamento também nos personagens não importa, porque o homem moderno, esse espírito moderno é isso, é quebrado, não tem mais aquela coisa que a gente tinha antes, né? É esse modelo, esse herói que a literatura tem que trazer. Então, o romance moderno é tanta coisa que eu não vou nem me aprofundar nisso, porque é tudo, né? Hoje em dia o romance moderno é tudo, porque como não tem uma definição, pode ser qualquer coisa, né? Ter essa brincadeira, mas assim, alguma dessas coisas que ele traz como essencial é isso. O romance moderno não traz um homem mais perfeito, assim, um herói que tem suas, né, que tem que enfrentar, não, é o homem com defeito, é esse homem que, como ele é, dessa forma aí, né, que a gente viu, que nós vimos, e é assim mesmo, né? Então, por isso que o Camus, ele marca ali na França esse romance moderno como um dos primeiros, né, e sempre que a gente vai estudar isso lá na faculdade, em algum lugar, volta-se a ele, porque ele, de fato, traz o que é essa quebra com o que a gente tinha antes de personagens nos romances, com o que a gente tem agora. Então, hoje em dia, pode ser personagem de qualquer forma. Existem livros, não sei se vocês já leram Virginia Woolf, né? Virginia Woolf, James Joyce. Nós vamos ler James Joyce, mas esse não é um livro mais difícil dele. Tem um livro dele do Ulisses, né? Que é uma loucura você ler aquele livro, porque eles escrevem assim.
não tem narrador, né? Por exemplo, da Virginia não tem narrador, é só o fluxo de consciência, ela falando, né? Tá aqui no presente. Então, hoje eu fui ali, né? Lá comprei banana, blá, blá, blá. E aí ela vai para o passado, só uma lembrança que ela tem, mas ela não fala, não tem um narrador para falar, ó, e aí fulana parou e foi pensando lá quando ela tinha 5 anos. Não, não existe isso. Então é você, o leitor, que tem que adivinhar se está no presente, se está no passado, está no futuro. Não tem ninguém que fale, ó, agora mudou, né? Então, é bem difícil alguns romances modernos por isso, porque eles têm, inclusive, uns que não têm narrador, né? Então, pode ser muita coisa. Mas, enfim, o livro, né, esse livro que nós lemos, não é um dos mais complicados. E agora a gente pode comentar aí as impressões de vocês sobre essa segunda parte, né? O que é que vocês acharam? A Sandra, né, que eu dei spoiler. Eu esqueci que alguns não tinham lido ainda a segunda parte, eu já comecei a falar na última aula, mas enfim, falem aí o que é que vocês acharam dessa segunda parte, né, e do livro como todo, tanto faz. Ai. Sabrina, então, eu adorei o livro. E ontem também você marcou, acho que você marcou a Carolina também, eu e a Carolina num sorteio lá do Camus, né, um livro. Sim. E aí eu fui olhar lá o perfil e vi uma live de duas pessoas lá, eu acho que é professora. Aí eu assisti depois do livro, né? Então, assim, falando sobre Camus, sobre a obra em geral, né? Mas eu gostei muito e eu gostei também do personagem, porque, assim, apesar de toda a insensibilidade dele, né? E tem uma parte que ele fala assim, eu sempre fui muito absorvido no momento presente ou no futuro imediato para pensar no passado. Então, assim, ele vivia o momento, a realidade ali, né? Porque a gente é muito emotivo, igual você falou aí, né? Nossa, ele é insensível, não chorou pela morte da mãe, tanto faz casar ou não com a Marie. Mas eu ainda via, assim, até a Carolina comentou que ele é detalhista, eu via nos detalhes uma poesia na insensibilidade, né? Quando ele fala do mar, da sensação da água, dos vestidos da Marie, e as pessoas também foram todas no tribunal. Aí uma hora ele fala lá do Celeste, né? Que ele falou assim que teve pela primeira vez tive vontade de beijar um homem. Então ele tem umas coisas assim de tá certo que ele é totalmente insensível, que a transcendência para ele não. Mas eu acho que ele tem uns na prisão, quando ele narra o céu, que ele ficava deitado, ele vê os símbolos das coisas, né? O tilintar da água. Antes do crime, ele fala assim: eu só queria ouvir de novo, ver o riacho. Então, eu vejo uma sensibilidade assim. Eu não acho ele mal, eu não achei ele um personagem mal. Ele ele não fala do pai, né? Aí teve uma hora que a gente não falou do pai em momento algum. De repente, ele fala, a mãe dele cita lá uma hora o pai. Ele falou uma vez do pai, né? Então, assim, ele não ficava voltando no passado, ele se estabelecia ali, essa é a minha realidade, mas aí eu não achei ele mal, ele não é mal, tanto que todos foram depor a favor, né? Da convivência dele ali. E um desses moços de ontem, da live, olha, o personagem, ele se permitiu experimentar, ele falava do vinho, os prazeres, né? Ele não se fechou, assim. Então, enfim, eu gostei, né? A primeira impressão era de que fiquei esperando uma redenção, né? Igual comentei do Dostoiévski, que ele vai se converter, né? Mas eu acho também que aí o Camus, ele levantou essa questão, né? Do eterno, da eternidade, ele propôs ali o debate, né? Então, eu gostei. No geral, assim, eu achei um livro muito interessante. Que bom, sim. Deixa eu ver, meu microfone estava estranho aqui. Então, eu gostei muito, porque para mim a narrativa teve uma ambientação estranha assim do início ao fim, proposital, realmente para causar essa estranheza na gente. E eu estava matutando assim, por o título do livro, Por que o Estrangeiro? Aí eu estava lendo algumas resenhas e uma coisa que me chamou muito a atenção
foi uma pessoa que disse que ele narra a história dele à distância. É como se ele vivesse aquilo, mas não pertencesse àquilo. Ele é um estranho dentro da própria história. Por isso, talvez, o estrangeiro, né? E ele é, eu não diria nem assim insensível daquela coisa assim, ele vê coisas e não sente nada. É uma apatia que é dele. A gente vê que ele sente coisas físicas. Ele fala diversas vezes da fome, do calor, do desejo sexual. É quase que animalesco. Ele tem aquelas coisas que um animal tem. Mas no sentimento, ele é meio que anestesiado. Tipo, nada faz sentido para ele. Ele vive com indiferença, portanto, para ele nada vale a pena. Não vale a pena tentar nada diferente, nada de novo. Ele é levado pela circunstância da vida. Como ele não sente nada, meio que ele não se arrepende de nada. Você vê, ele não se arrependia de um assassinato, ele não via, matei uma pessoa, mas ele não via aquilo, matei alguém, tirei a vida de uma pessoa, ele não tinha isso. Ele simplesmente viu como um ato mecânico, e como ele não sentiu nada com aquilo, ele não tinha muito do que se arrepender. E isso levava, eu também vi sobre um ponto de vista psicológico, uma coisa meio sociopata, né? Porque o sociopata não se arrepende porque ele não sente. Então, fiquei pensando, talvez ele pudesse ter algum traço sociopata? Não, né? E isso tudo também trazia, eu senti isso, que trazia uma certa liberdade para ele, porque ele não tinha nada a perder. Então, ele era capaz de tudo, ele podia fazer qualquer coisa na vida dele. Mas que todo ato tem uma consequência, né? E esse crime que ele cometeu foi uma grande consequência até contra a indiferença, né? Foi talvez um ato de rebeldia contra a indiferença que ele mesmo tinha. Sim, o nome, né? Realmente eu não toquei no assunto, ou se toquei, foi muito, muito por fora, né, do nome, do título do livro, né? O estrangeiro é isso mesmo, é que ele é estrangeiro na própria vida, né? E é muito bom esse comentário da Carolina, porque de fato é isso, ele nunca estava ali. E é Aliás, aquela coisa, né? nunca estava ali, ele estava sempre alheio à própria história dele. E foi o que Isso. você falou aí. Quando a gente lê um romance, a gente está esperando um personagem complexo, cheio de drama, de conflito interior. E ele não tem isso. Ele é um cara comum, numa vida comum, que está vivendo no automático. Então, para ele, independente assim, se é algo banal ou se é um evento muito trágico, tipo a morte da mãe, o assassinato que ele cometeu, ele age da mesma forma. Como se ele tivesse pisado num besouro, arrancado uma flor, tudo para ele é igual, não tem diferença. Então ele não vai ter essas. Meu Deus, eu matei alguém, meu Deus, a minha mãe morreu, e igual a mãe, igual você falou, eu acho que ele amava a mãe, igual que ele fala ali, eu amava. Só que para ele é extremamente conformado com o ciclo da vida. Ele acha, um dia todo mundo vai morrer. Então, que diferença faz se é hoje ou se é daqui a 50 anos? Não faz diferença nenhuma. Então, já que vai acontecer, já que é certo, para que eu vou me desesperar com isso? Né? É essa forma que ele leva tudo. Esse animal, né, mesmo, porque é isso, ele se importa, ele tem muito esse lado animal, muito mais forte, né? Se importa com o calor, com a fome, né, o desejo sexual, mas nunca vai além disso, assim, ele não tem, né, esses pensamentos morais, esse conflito, né, interno, e isso é a grande diferença, a grande novidade, né, para quando a gente começa, né, a ter contato com esse tipo de literatura, que a gente quer mesmo isso, né? Que é que eu vou me identificar, quem é essa pessoa, né? Esse personagem que eu vou me identificar, o que ele traz, aquele conflito que eu também vivo, né? E aí o dele é mais difícil, assim, de se identificar em algumas partes, mas traz muito, ele abre muito, assim, para o personagem que cada pessoa consegue entender dele. Então, a Sandra trouxe uma visão, a Carolina trouxe outra, né? Eu trago outra. Então, é sempre isso. Ele abre esse espaço. Né? Não é um personagem fechado. Né? É isso um romance moderno. Eu não tenho, não estou dando aqui um, né? Ó, é isso assim, acabou. Né? Você vai poder, né? Entender. Né? Então, tem muito esse pensamento moderno, romance, né? Das artes no geral. Né? Então, ele é o personagem o que mais assim caracteriza mesmo esse moderno, esses romances modernos, né? Então ele é a cara mesmo desse estilo. Cadê a Tainá e o Matheus? Sumiram. A Tainá estava ligada aí.
Professora, a Carol, assim, ela colocou em palavras aquilo que eu estava sentindo sobre o livro, né? E essa segunda parte eu achei que ele ficou mais ativo, assim, a vida, né? Menos apático. E aí eu senti dó dele naquele julgamento. Aí eu fiquei me sentindo mal por isso, mas eu achei que algumas coisas era desnecessário, tipo aquilo ali do cafezinho, ele ter tomado um café e o pessoal, sei lá, começou a julgar ele por outras coisas e não pelo crime de fato, né? Mas aí eu senti um pouco de dó dele. Mas enfim, eu gostei muito desse livro. Eu acho que é um livro que ele vai ganhar muito com a releitura, né? Porque foi o primeiro contato, então eu achei muito estranho esse tipo de leitura, né? Mas eu quero reler para conseguir falar mais sobre esse livro. Mas eu gostei demais dessa leitura. Bom, a releitura é sempre mais, sempre melhor, no sentido que a gente consegue enxergar melhor, né, o livro e trazer mais coisas mesmo. E essa coisa do café, né, é engraçado. Pois é, mas não tem como ficar com pena, assim, porque você fala, não, ele nem queria matar o coitado, né? Ele fez aquilo, não foi porque ele estava com ódio, ele foi lá, né? Não, ele nem queria, né? A gente, claro, fica sempre. O que se passava na cabeça dele naquele. Foi o calor, gente. Eu já falei, Foi o a culpa é calor, do sol. Imagina você chegar num juiz e falar um negócio desse, né? Não, mas eu achei interessante deles jogarem essa parte da apatia, da frieza dele contra ele no tribunal, porque igual quando a gente vê esses grandes casos de assassinato e que a primeira coisa que o delegado fala, né, quando ele me contou o fato, ele não chorou, ele não demonstrou nenhum tipo de remorso. Mas no caso dele era a própria mãe, não foi ele que matou. Aí eles falam, mas ele não chorou no enterro da própria mãe. Gente, o meu pai não chorou no enterro nem da minha avó, nem do meu avô. Ele é um homem, assim, extremamente forte e meio que para segurar a gente, ele se manteve ali. Se ele chorou, foi escondido, mas na frente da gente ele não verteu uma lágrima. Aí eu fiquei pensando, tá, então se acontecesse alguma coisa com o meu pai, eles iam, logo após um enterro, eles iam falar, não chorou no enterro da própria mãe? Tomou um café lá que eu vi? Entende? Então, isso eu achei que não tinha assim, claro, né? A defesa usa, a acusação usa de tudo para jogar contra a pessoa que ela quer condenar. Mas desse fato, realmente, a gente que viu a história, que estava com ele lá, a gente pensa, não, ele realmente não sentiu nada porque é dele, é do temperamento dele. Mas quem está de fora e vê aquela pessoa extremamente fria que fala, matei, e fala, não chorou pela mãe, deixou a mãe num asilo, não quis ver a mãe no caixão. Realmente você olha para ele e fala, psicopata. Não tem como defender, né? Você vê assim, acabou. Eu até a parte que ele... A única parte nesse livro que ele ficou... Que ele mostrou alguma coisa, que ele ficou maluco, foi quando ele agarra o capelão, né? Que ele fala, fiquei irado na cólera, sacudi, xinguei, esbravejei. Ele nunca tinha mudado o tom de voz, ele nunca tinha se alterado, ele nunca tinha saído daquela normalidade dele. E logo depois que ele tem essa alteração toda, que ele fala, tô pronto e eu espero que estejam lá para me ver. É verdade. É a primeira vez, né, que a gente tem essa alteração, um sentimento aí, né, pelo menos de raiva, mas é alguma coisa, né? Então ele nunca tinha demonstrado isso. Então, o Matheus quer falar alguma coisa? Acho que o Matheus, não sei se tá, né? Tá aí, é só não tá com a câmera ligada. Não sei se o Matheus quer. Nossa. Olha, Carol, aqui, ó, a sua. Essa aqui, se deixasse na rua, ia morder todo mundo. Ela é tão ruim, ó, fica meio... Essa gata eu tenho um que morde também, que fica mordendo nosso dedo também, mas esse que me mordeu é tão bonzinho. Ele apareceu aqui no condomínio, eu tava cuidando dele. Foi uma fatalidade que aconteceu. Ele tava brigando com outro gato, eu fui tentar espantar. Eita. Essa aqui, a minha, não sei o que eu faço, porque ela é uma índia. Ninguém vê. Qualquer pessoa que vier aqui na minha casa, ela fica escondida, ela não quer ver ninguém, não quer. Eu não sei não o que eu faço com essa gata. Acho que quando ela. Sei lá, eu espero que quando eu castrar, ela melhore, porque ninguém aguenta, não. Quando eu falo no telefone, ela tem raiva. Quando eu tô dando aula aqui, ela fica com raiva, porque eu tô falando e tá barulho. Ela é super chata. Temperamento difícil. Nessa é. Cuidado, não deixa ela embaixo do sol.
Chegar aqui em casa, ela vai estar com uma faquinha aqui escondida. Bom, então o Matheus não falou nada. Vocês têm algo a falar mais, pessoal? Eu fiquei muito feliz com os comentários de vocês, com a leitura. Eu acho que vocês pegaram o que é o mais essencial ali, né? E o que eu queria que a gente comentasse, essa questão dessa mudança, né, desse personagem que é tão diferente, mas que também, mesmo sendo tão diferente, né, também é uma leitura boa, e é um livro pequeno que você, né, termina assim ele rapidinho e vale a pena conhecer mais coisas do Camus, né, outros livros dele. Tem algumas coisas que é mais... Tem, por exemplo, O Homem Revoltado, o pessoal comenta muito, né? O Mito de Sísifo, como eu falei para vocês. Então, são livros bons e interessantes que falam muito dos nossos dias, né? Da nossa época. E é importante a gente também saber, né? Entender melhor o que a gente está passando, porque que vem lá, né? Das filosofias existencialistas, da Revolução Francesa, tudo tem a ver hoje, porque né, vem reverberando até hoje aqui coisas que aconteceram lá e a gente tem como consequência hoje, né? Se a gente não entende, parece que tudo é novidade, né? Tudo está acontecendo pela primeira vez e não é, né? A vida, as coisas se repetem, né? Então é interessante de estudar é isso, a gente saber e tentar. A literatura vai ajudar a gente a passar por situações porque já passaram e a gente vai aprendendo com os exemplos, né? Com os personagens. E isso é a grande beleza também da literatura. Tem algo mais a falar? Vocês têm algo mais a falar? Não, Tá tudo sabia. certo. Foi muito bom. Tem uma comunidade, né, assim, de Camus, né, assim, ele é um leitor bem... Eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. O pessoal gosta. Principalmente o pessoal mais moderninho, né? Que pega ele. Às vezes pega ele e fala o que ele nem estava falando, né? Mas pega ele para, às vezes, ficar essas ideologias e tal. Mas Não, mas o que eu vi ontem eu achei legal, assim, não era nada assim, não, né? não, era um outro debate bem legal, eu Tem achei. muita coisa boa. Porque ele não gostava disso, como a gente falou, né? Ele não era assim, ele não gostava de trazer essa ideologia ao extremo, né? Ele brigou com muitos na época por conta disso, porque ele não queria, né? Ele queria falar. E a teoria, né? A conversa, o debate que ele traz é muito interessante, né? O absurdo, né? O existencialismo, o niilismo. E aí, claro, porque todo mundo pega, né? Até a Bíblia, né? A gente pega uma coisa lá, a depender da pessoa que vai falar, ela pode tirar, né, uma interpretação e falar qualquer coisa. Mas o negócio é esse, é você saber ler e achar pessoas que falam, né, do livro, falam do autor, assim. Eu acho que no livro ele levantou a questão, né? Ele levanta assim, não sei, não exatamente, o livro foi para isso, mas o debate, né, da transcendência, ele não cria, né? Ele não, enfim, ele não deixou assim, olha, é legal ser assim, o personagem era super feliz sendo, né, ateu, né, digamos assim, mas o debate dele do capelão, dele do promotor lá, né, é muito interessante. Sim, sim. Muito bom. Tudo certo, Tainá? Tudo. As aulas foram maravilhosas, professora. Obrigada. Conhecer o autor, muito bom. Ô, professor, e o próximo livro, as aulas vão ser mais para o final do mês, né? A gente já pode começar a ler, né? Eu vou tentar dividir aí para vocês fazerem a leitura para uma aula e para outra, mas vai ser aqui, por exemplo, ó. Eita, esse mês ficou complicado. Porque dia 19 e 26, aliás, 20 e 27 seriam os 2 últimos sábados do mês, né? Aí não fica tão longe. Hoje a gente pode fazer dia 27, a primeira, desculpa. E dia 4, mas aí já está em dezembro, da segunda. Vocês vão me falando, eu já estou mais adiantada, dá para fazer dia 20, 27. Se não der, a gente faz dia 27, a primeira. Você falou que ele é curto, não é, Sabrina, o livro? Deixa eu... Ai, meu Deus, que negócio chato. Ele tá por aqui, é que tá com a luz aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar. Ele tem... Ai. Aqui, essa edição que eu tenho, né? É da...
É da Martin Claret ainda. Aqui eu tenho 300 páginas. Não é tão pequenininho igual esse, não. Ele é mais porque é Dostoiévski, né? Dostoiévski aí vai falar do que tá pensando, tá morrendo, tá chorando. Agora vai ser bem diferente do que a gente viu, né? Mas dá para dividir. Eu acho então é melhor a gente deixar para o dia 27 a primeira, que tem mais tempo, e a outra dia 4. Porque o James Joyce, ele também não é tão grande, não, mas acho que é menor que esse aqui. Ele deve ser um pouco menor. Então, eu vou só dividir as páginas, eu vou ver a metade aqui para ficar para uma aula e a metade para outra, e aí eu falo para vocês, tá? Mas é isso, ele é mais ou menos, né? Mais ou menos. Quem quiser pegar em PDF aí também, né? Para não precisar comprar, mas eu acho que é baratinho ele. Isso aqui faz tempo que eu tenho, então não sei o preço. Tá? Mas eu mando para vocês no grupo essa semana, que eu vou mandar o material sobre, né, o material do livro, e aí eu falo. Ai, parar de gravar, porque só estou espirrando agora. Bom, então. Nada, melhoras. Obrigada, pessoal. Obrigada pelos comentários. Obrigada a você, Sabrina.